Amados irmãos, graça e paz, boa noite a todos. Louvado seja o nome do Senhor por estarmos reunidos em mais um culto de louvor e adoração ao nome do Senhor Jesus. Nós queremos orar a Deus, o nosso Senhor, queremos pedir ao Senhor a direção para este culto e vamos falar então assim com o Senhor. Oremos ao Senhor. Amado Deus, nosso Pai que está nos céus, na Tua presença estamos, Senhor, e queremos em nome de Jesus clamar ao Senhor a direção para este culto, ó Deus, para que este culto chegue em Teu trono de graça e receba, Senhor, em nome de Jesus, por Tua misericórdia, Pai. E assim, que esse culto chegue em cheiro suave, Pai, em nome de Jesus. Por isso pedimos também que o Senhor nos revista com Teu Santo Espírito, para que possamos ser instrumentos em Tuas mãos, a falar em cada alma, em cada coração que está ao alcance dessa transmissão. Usa-nos, ó Pai, e recebe este culto, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Vamos assim, queridos irmãos, adorar o Senhor com um dos nossos cânticos. Adoremos, pois, ao Senhor nosso Deus. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser. No calor eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Eu vou pedir à irmã Márcia para orar. Logo em seguida estaremos ministrando a palavra do Senhor.
Oremos. Senhor, nós glorificamos o Teu nome nesta noite, ó Deus, pelo privilégio, Senhor, que temos de estar na Tua casa, Senhor. Pela alegria, Senhor, que temos em Te servir, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor já tem falado aos nossos corações, ó Deus, através deste louvor, Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas, ó Pai. Senhor, nós te pedimos nesta noite, que através da mensagem que será ministrada, Pai, muitas vidas possam ser alcançadas. Nós te agradecemos porque nesse tempo tão difícil, ó Deus, o Senhor tem nos sustentado e tem nos dado o privilégio, ó Pai, de estar na Tua presença. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, no sermão de hoje, nós vamos continuar respondendo a pergunta: quem é Jesus? Já tenho feito isso há alguns sermões, algumas pregações, já há alguns domingos eu tenho investido tempo de estudo, de busca, de pesquisa, direção espiritual, na direção de Deus, para que o Senhor fale no meu coração. E eu tenho usado como base o Evangelho de João para responder exatamente essa pergunta: quem é Jesus? E a resposta de hoje vem de João capítulo 1, verso 35 a 42. E eu quero dizer para vocês que esse texto é tão rico em detalhes que eu vou me ocupar em alguns sermões nesse texto. Eu vou ler o texto completo, mas eu vou usar apenas alguns versículos, e esse texto será usado para pregação ainda em alguns sermões. Então a resposta de hoje vem de João 1, verso 35 a 42, e diz assim a palavra do Senhor. Eu leio esta palavra na versão Almeida Revista e Corrigida, e diz assim a palavra do Senhor, verso 35, João 1, de 35 a 42. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de dois de seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre. Eles disseram: onde moras? Ele lhe disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo que João e o haviam seguido. Verso 41 diz: este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Verso 42, e levou a Jesus, e olhando Jesus para ele disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Amado Deus, nosso Pai, mais uma vez diante do Senhor estamos, e queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Reveste, ó Deus, a minha vida com a unção do Teu Santo Espírito, para que não seja aqui apenas um discurso, não seja aqui apenas apresentações filosóficas, mas seja de verdade a voz do Senhor falando em cada coração. Essa é a minha oração, e faça essa oração na total dependência do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Queridos irmãos, como tenho dito, algumas palavras e algumas expressões são fundamentais quando estamos aprendendo sobre Jesus. E fundamentado no Evangelho de João, temos aprendido que Jesus é o Verbo eterno, Jesus é o Verbo criador de todas as coisas, Jesus, o Verbo, estava com Deus, e Jesus é o próprio Deus. Temos aprendido também que Jesus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nessa busca por conhecer quem é Jesus,
descobrimos que Jesus é a vida, que Jesus é a luz, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus é aquele que conhece o profundo do nosso ser. E na perspectiva de hoje, para a pergunta quem é Jesus, a resposta é: Jesus é aquele que é digno de toda honra e toda glória. No sermão de hoje, eu vou utilizar os versos 35, 36 e 37 do texto que lemos. E eu repito esses versos, 35 a 37, que diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de dois dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Verso 37 diz: e os dois discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. João Batista deve ter falado muito bem e de maneira muito clara com seus discípulos a respeito de Jesus. Desta maneira, quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus, anuncia assim, queridos irmãos, a transição da liderança para o novo e grande mestre Jesus Cristo. Os irmãos estão me entendendo, queridos? Nos versos 35 a 37, quando João estava na companhia de dois de seus discípulos, e Jesus passa e João Batista diz: eis aqui o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos que estavam com João Batista ouviram João dizer isso, então começam a seguir Jesus. Então estou frisando aqui que João deve ter feito uma explanação muito bem clara, deve ter falado muito bem acerca de Jesus, deve ter deixado isso muito claro. Os textos que lemos anteriormente mostra isso com toda clareza, que João, ele veio preparar o caminho para a chegada do Messias. João Batista é a voz profética que volta a falar depois de Malaquias. Malaquias foi o último profeta antes do período interbíblico, e após 400 anos aparece então João Batista anunciando que Jesus Cristo é o Messias, que o Messias chegou, que Jesus é o Cordeiro de Deus. Certamente, então, João fala de maneira muito clara, João fala muito bem acerca de Jesus para os seus discípulos. Dessa maneira, quando ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, os seus discípulos não têm dúvida, os seus discípulos então seguem a Jesus. E dessa maneira eu reafirmo para vocês que quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus, ele então anuncia a transição de liderança. A partir de agora, vocês devem seguir aquele que é o Cordeiro de Deus, por isso que eles seguiram a Jesus. João Batista então, com muita tranquilidade, faz essa transição de liderança. Para nós entendermos muito bem isso que eu estou falando, para nós entendermos bem a atitude de João Batista, vamos ver e aprender com o apóstolo Paulo. Por isso, se você puder abrir sua Bíblia em Atos capítulo 19, dos versos 11 a 16, Atos 19, versos 11 a 16, nós vamos então aprender algo a respeito do apóstolo Paulo. Atos 19, verso 11 a 16, diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais que se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Entende? Deus usava Paulo de maneira extraordinária, que até mesmo os lenços e aventais do apóstolo Paulo era levado e colocado sobre os enfermos, os enfermos eram curados, e também os espíritos malignos eram expulsos pelo poder de Deus, pelos lenços e aventais do apóstolo Paulo. Verso 13 diz assim: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu
principal dos sacerdotes. Verso 15 diz: respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, assenhorando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Perceba o que o texto aqui em Atos 19 está dizendo. Paulo era um homem que era usado de maneira maravilhosa por Deus. Deus usava o apóstolo Paulo de maneira extraordinária. Os lenços e aventais do apóstolo Paulo eram levados e colocados sobre os enfermos, eles eram curados. Era colocado sobre as pessoas que estavam com o espírito maligno e eles eram expulsos daquela pessoa. Então havia alguns exorcistas ambulantes que tentavam expulsar os demônios usando a expressão: eu expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega. O espírito maligno então diz: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas não sei quem é vocês. E o texto diz que eles então pegam dois dos 7 exorcistas e batem tanto neles, eles saem nus e feridos então daquela casa. O apóstolo Paulo, queridos irmãos, era poderosamente usado por Deus. Inclusive, tinha autoridade e reconhecimento até diante de espíritos malignos. Perceba isso. Paulo era um homem de autoridade diante do Senhor, era usado poderosamente. Ele possuía autoridade para declarar publicamente que era um homem usado por Deus. O apóstolo Paulo, se estivesse entre nós, ele poderia muito bem chegar aqui nesse púlpito e dizer assim: eu sou um homem usado por Deus. Eu sou um homem que Deus usa, inclusive até os espíritos reconhecem a minha autoridade. Paulo era então poderosamente usado por Deus e possuía autoridade para declarar publicamente que era um homem usado por Deus. Assim como muitos pastores, pastoras, cantores, cantoras, líderes denominacionais, líderes de igrejas locais, irmãos e irmãs de várias igrejas, de várias denominações, são instrumentos preciosos e poderosos nas mãos do Senhor. Então, da mesma forma que o apóstolo Paulo era um homem que poderia publicamente dizer: eu sou um homem usado por Deus, hoje de repente nós temos pastores, pastoras, cantores, cantoras, irmãos e irmãs, membros de igreja que também são usados por Deus. Mas veja o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 12:6. Olha só, 2 Coríntios 12:6. Porque se quiser gloriar-me, não serei insensato, pois estaria falando a verdade. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, se eu quiser me gloriar, eu não estou falando bobagem, porque eu estou falando a verdade. Aí ele continua dizendo o seguinte: evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Ou seja, Paulo está dizendo assim: eu tenho autoridade para declarar publicamente, eu sou um homem de Deus, sou usado por Deus, mas ele evita fazer isso, ele toma a decisão de não fazer. Por quê? Para que ninguém pense mais do que deveria pensar, porque Paulo tem plena consciência que tudo que ele fez, ou Paulo tinha plena consciência de que tudo que ele fez pelo poder que pertence ao Senhor. Por isso toda a honra e toda a glória pertence a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? E se eu e você temos a consciência de ser um instrumento nas mãos de Deus, que as nossas atitudes sejam idênticas à de Paulo e de João Batista. Se nós então temos essa consciência, nós somos instrumento na mão de Deus, então as nossas atitudes devem ser ou deveriam ser idênticas à atitude de Paulo e de João Batista.
quando cantamos, irmãos, quando pregamos, quando tocamos, quando ensinamos, quando lideramos, quando fazemos qualquer coisa, devemos fazer para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Não havia nenhum tipo de inveja em João Batista. Não havia nenhum tipo de inveja em João Batista. Mas olha aqui, olha para mim. Para glorificarmos a Deus, temos que vencer o nosso egoísmo. Pois não é uma tarefa fácil passar para o segundo lugar, uma vez que já desfrutamos do primeiro lugar. Mas, uma vez que Jesus apareceu em cena, João Batista não teve outro pensamento senão enviar seus discípulos a Jesus. João Batista não teve outra atitude. Quando João Batista diz aos seus discípulos: eis aqui o Cordeiro de Deus, ele está apontando para além de si mesmo. Um líder que é liderado por Jesus não vê sua missão como um fim em si mesmo. Toda honra e toda glória sempre será do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João Batista vive outro grande dilema, um dilema em seu ministério. Vamos ler então João 3, a partir do verso 22. É um outro dilema que João Batista vive em seu ministério. Além dessa questão que eu frisei, dele ter plena consciência que toda honra e toda glória pertence ao Senhor, mas ele vive um dilema muito grande nesse texto que vamos ler, João capítulo 3, verso 22 a 30, diz assim: depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, ali permaneceu com ele e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber uma coisa se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Fui enviado para preparar o caminho. Fui enviado para abrir o caminho para a chegada dele. Eu não sou o Cristo. Verso 29 diz: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se alegra por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Aí o verso 30 diz: convém que ele cresça e eu diminuo. Nesse dilema, queridos irmãos, vivido por João Batista, ele dá uma resposta que acaba se tornando a máxima da sua missão: convém que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. Essa acaba se tornando a máxima de sua missão: convém que ele cresça e eu diminua. Então, alguns dos seus discípulos, juntamente com um judeu, começa a levantar questionamentos e começa a dizer para João Batista: olha, João Batista, aquele que você deu testemunho, estão falando de Jesus, ele está aparecendo mais do que você. Aquele que você deu testemunho está aparecendo muito mais. Você preparou tudo e parece que ele que está aparecendo, e parece que esqueceu de você. E João Batista então responde: olha, a noiva pertence ao noivo, a igreja pertence a Jesus, a igreja é de Jesus. Eu me satisfaço, eu fico feliz só pelo fato de ser amigo de Jesus, amigo do noivo. E aqui o mais importante é o seguinte: ele deve crescer e eu devo diminuir. Nesse dilema vivido por João Batista, repito,
ele dá uma resposta que acaba se tornando a máxima de sua missão. Convém que ele cresça e que eu diminua. Venha para cá, Ministério de Louvor, por favor, para nós adorarmos ao Senhor mais uma vez. Porque se João Batista estivesse nos dias de hoje, queridos, e se alguém aparecesse para João e dissesse para João isso que eu estou falando aqui, se João Batista estivesse aqui e alguém chegasse para ele e dissesse: olha, parece que tem alguém aparecendo mais do que você na igreja, parece que lá no trabalho tem alguém que está aparecendo mais do que você, parece que na sua família todo mundo esqueceu o que você já fez, tem gente aparecendo mais do que você. Se João Batista estivesse entre nós hoje e ele pudesse responder, ele responderia com essa canção: eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a minha glória é fazer com que conheçam a Ti, que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Essa seria a resposta de João Batista. Então, João Batista nos ensina essas lições preciosas. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Por mais que você tenha dons e talentos, por mais que você saiba fazer o que pensa saber fazer, por mais que você entenda que tem inteligência, que tenha força, que tenha sabedoria, tudo tem que ser para a honra e para a glória do Senhor. Seja qual for o seu ofício, seja qual for o seu ofício, quer seja na área da saúde, quer seja na área da segurança, na área da educação, quer seja um líder religioso, quer seja um simples pai de família, uma simples mãe, uma simples dona de casa, quer seja um simples professor, uma simples professora, ou quer seja um mestre, um doutor, mas uma coisa é certa: Deus te deu inteligência, Deus te deu sabedoria, Deus tem te dado saúde, para que você reconheça que toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Tudo precisa ser direcionado para Deus. Tudo precisa ser direcionado para o Senhor. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Jesus é aquele que é digno de toda honra e toda glória. E digamos que você me diga: eu estou fazendo tudo isso, mas parece que as pessoas não reconhecem. E aí você precisa responder como João Batista respondeu, e é o que nós vamos cantar agora: eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a minha glória é fazer com que conheçam a Ti, Senhor, que diminua eu e que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Adoremos ao Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo do Santo, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer.
Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, Senhor, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Amém, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Tua presença é o meu prazer, Tua presença, Tua presença é o meu prazer, Tua presença, Tua presença é o meu prazer, Tua presença, Tua presença é o meu prazer. O Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é meu prazer. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez essa seja a sua história. Talvez você esteja triste dentro de uma igreja porque você usou seus dons e talentos para a honra e glória do Senhor. Você sempre reconheceu que Jesus Cristo, nosso Salvador, é digno de toda a honra e toda a glória. Você sempre fez isso, mas parece que ninguém reconheceu. Talvez você esteja triste dentro de uma igreja. A minha palavra é: não saia. Jesus reconhece isso. E continue diminuindo, deixando Jesus Cristo crescer pelo seu testemunho. Porque saiba de uma coisa: os humilhados serão exaltados. Que diminua eu, para que Jesus cresça. Talvez a história seja de alguém que está fora de uma igreja. Talvez você diga: pastor, essa é a minha história. Porque um dia eu fiz parte de uma igreja, eu sempre fiz para que a honra e a glória fosse do Senhor Jesus, mas parece que os meus irmãos nunca valorizaram isso. Talvez seja a sua história. Olha, talvez essa seja a história de alguém que nunca quis saber de igreja, porque presenciou isso com alguém que ama. Conhece alguém que fazia parte de uma igreja e que nunca era valorizado, então essa pessoa diz assim: por isso que eu nunca vou fazer parte de uma igreja. Para isso, então, essa mensagem, essa palavra é para vocês. Se você está triste de uma igreja, dentro de uma igreja sentindo isso, se você está fora de uma igreja porque passou por isso,
ou se você não quer saber de uma igreja porque já viu isso, eu digo para você nessa noite, em nome de Jesus, na autoridade e o nome do Senhor, João Batista, um homem muito simples, tendo seus discípulos, seus seguidores, quando ele vê Jesus, ele fala assim: olha, ali está o Cordeiro de Deus, ele é maior do que eu, siga Jesus. Seja simples também, pois talvez você precisava ouvir essa palavra para entender isso. Talvez você ainda não tinha entendido que você não precisa ser reconhecido por ninguém. A sua glória é fazer com que conheçam a Jesus, e que você deve cada dia mais diminuir para que Jesus cresça mais e mais. Por isso, nessa noite eu convido você a declare assim: e como serafins que cobrem o rosto ante Jesus, eu também quero esconder o meu rosto para que todo mundo possa ver a face de Jesus em mim. Eu vou desaparecer, vai aparecer Jesus, e ao mesmo tempo as pessoas vão contemplar Jesus em mim, porque eu não quero aparecer mais do que Ele. Então, ao mesmo tempo, quando eu digo eu não quero aparecer, é aí que Jesus aparece mais, e no momento certo Ele te exalta. Que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. Sabe, queridos, no Santo dos Santos, assim como diz o cântico, a fumaça me esconde, eu me escondo no meio da glória de Deus. Só teus olhos, só os olhos do Senhor me vê, só o Senhor. E aí eu descubro que a graça do Senhor me basta, e o meu maior prazer é estar na presença de Jesus. Se você está entristecido dentro de uma igreja, você faz parte de uma membresia de igreja, está entristecido, a partir de hoje, em nome de Jesus, alegre-se na presença do Senhor. Vivemos essa experiência de pandemia. Se alguém talvez vive essa experiência, está dizendo assim: quando voltar à igreja eu nunca mais vou aparecer. Então você precisava ouvir essa palavra. Seja instrumento do Senhor onde você está. Se você está afastado de uma igreja, quando voltar o culto da sua igreja, volte também em nome de Jesus. Volte para a sua igreja, sirva ao Senhor, declare publicamente: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Jesus que tem que aparecer e eu tenho que diminuir. E você que já experimentou algo decepcionante com alguém que foi maltratado de uma igreja, olha, certamente essas pessoas não deram a honra devida a Jesus. Renda-se ao Senhor, entregue ao Senhor. Vamos orar. Deus querido, Deus bendito, tira todo o egoísmo dentro de nós, Senhor. Tudo que formos fazer, se não for para a honra e glória do Senhor, não permita que façamos, Senhor. Tira todo o egoísmo dentro de nós. Dá-nos um coração como o de João Batista, que tem a alegria de dizer: sigam a Jesus. Eu te ensinei, mas o mestre maior é Ele. Ó Deus, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Jesus. Fala no coração daquele que está afastado, ó Deus, de uma igreja, porque um dia a igreja não reconheceu. Acalenta o coração daquele, ó Deus, que mesmo na pandemia em casa, pensa: por que vou voltar para aquela igreja? Toca nesse coração, Senhor, em nome de Jesus. E quando voltarmos, que de verdade toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Estando em casa ainda, Senhor, toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. Ensina-nos, ó Deus, com os exemplos de João Batista. Ensina-nos com o exemplo de Paulo, Senhor, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Reveste-nos, ó Pai, com esses ensinamentos, com Teu Santo Espírito,
em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Adoremos ao Senhor mais uma vez. Depois vamos orar encerrando o culto dessa noite. Louvado seja Deus. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Louvado seja o nome do Senhor. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, com tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eu saúdo, amados irmãos, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu quero falar um testemunho. Antes eu quero ler o Salmo 40, versículo 1, que nos fala assim: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós vemos que quando nós cremos no Senhor, Ele ouve verdadeiramente. Queremos neste momento falar que durante esse tempo de Covid, nós estivemos passando alguns apertos, algumas coisas sobre saúde. O meu filho Jefferson, o pai do Juninho, ele teve Covid, teve muito mal, teve isolado, mas graças a Deus, com as nossas orações, ele está bem. A Bianca também foi acometida, mas graças a Deus também está muito bem. E nós dentro de casa, sem sair, vivendo esse tumulto dessa Covid, sem poder sair para comprar nada, mas graças a Deus todos perguntam o que a gente precisa, vão lá e compram para a gente, sem precisar que a gente saia. E graças a Deus, Deus tem nos honrado,
não tem faltado nada em nosso lar. Nós, mesmo com pouco dinheiro que a gente vive, mas o Senhor tem nos honrado, nós temos tido bastante coisa dentro do nosso lar, frutas, verduras, até isso tem acontecido em nosso lar. Não tem faltado nem o nosso pão da manhã. Deus é muito maravilhoso, irmãos. Quero falar para vocês que eu estou muito feliz, muito alegre com esse Deus maravilhoso. Porque quando nós passamos aperto, que oramos, o Senhor sempre nos socorre. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Bom, eu quero dizer que sobre o problema de saúde, tudo bem, graças a Deus. Eu sempre oro para todos os meus amigos, meus parentes, meus irmãos, e vai seguindo minhas orações. Então, no mês passado eu recebi uma mensagem que meu sobrinho tinha ido ao ABC. E então nós ficamos preocupados aqui, começamos a orar e pedir a Deus para fortalecer a saúde dele. Né? Ele mora em Minas Gerais, né? Itabira. Então ele ficou para lá, para cá no médico lá, e sentindo mal. Meu sobrinho sempre ligava, passava a linha pelo celular, dizendo que ele estava muito mal. E nós assim, sempre alegrando ela para ficar sossegada, né? Para os meus irmãos ficarem sossegados, que pode deixar que Jesus vai salvar ele e não vai acontecer mais nada com ele. E Deus vai permitir que ele vai ser salvo em nome de Jesus. Então, outra vez, e quando ela ligou essa semana, ela dizendo que já está andando e normal e curado. Eu soube a oração que eu, mais Nilcé e José fizemos para ele. Eu agradeço muito a Deus e também a Igreja Batista de Poço Santana, que eu tive um sonho essa semana, né? Que a coronavirus já tinha acabado. Eu fui para a igreja, cheguei na primeira porta que eu vi foi uma Temos. Então, toda a igreja me deu um abraço e aqueles fotos. E foi entrando para dentro da igreja, todo mundo me cumprimentando e coisa e tal. Aí, portanto, eu servi e graças a Deus estou bem. Vamos continuar estudando o Evangelho de João e aprendendo. Nesse tempo agora temos aprendido muito com João Batista. E nessa noite, essa palavra entrou na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. E essa palavra foi uma palavra desafiadora para nós. Que diminua eu, para que Jesus cresça. Então isso serve para qualquer segmento. Serve no segmento eclesiástico, no segmento profissional, no segmento do convívio com a nossa vizinhança, com os nossos amigos, no segmento da vivência familiar. Serve para qualquer área, para qualquer segmento. Que Deus continue te falando no seu coração e te abençoando em nome de Jesus. E assim nós encerramos o culto dessa noite. Desejamos todos ainda um restante de domingo na presença do Senhor. E também uma semana que se inicia na presença do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Sempre clamando ao nosso Senhor Jesus, que tenha misericórdia de nós. Um alerta para o nosso bairro aqui de Porto de Santana. Nós estamos aí como o segundo bairro com maior número de casos de Covid. Queridos, a gente precisa se cuidar. Precisa se cuidar. E quando a gente percebe em Porto de Santana, com todos esses casos, e muitas vezes as pessoas pelas ruas, tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. Então eu quero levar esse alerta para você. A gente precisa mudar essa realidade em nome de Jesus. Cuide de você, cuide da sua família, cuide dos seus. Assim, queridos, encerramos o culto dessa noite. Que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém.